Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a realização de mais uma de nossas aulas de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem atentos a toda a explicação que será dada durante a apresentação da aula. Vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar o gênero textual, os gêneros textuais, artigo expositivo e artigo de divulgação científica. Nós vamos aprender hoje a diferença desses dois tipos de artigo, desses dois gêneros, o expositivo e o de divulgação científica. Só que antes de entrar na explicação dos gêneros, nós precisamos compreender o que é um gênero textual e o que é uma tipologia textual. Como diferenciar gênero, tipologia e como identificar os gêneros e as tipologias presentes nesses gêneros textuais. Então, o gênero textual é a forma como a língua é empregada no texto em suas diversas situações. Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com diversos textos, com fábulas, com reportagens, com notícias. Hoje não tem mais, né? Os telegramas, temos aí as propagandas, temos os contos infantis, os contos de fadas, temos as crônicas, temos inúmeros gêneros textuais. Então, o gênero vai ser a forma como a língua ela está empregada, a forma como ela está se desenvolvendo dentro de um contexto. Então, é importante lembrar que um texto não precisa ter apenas um gênero textual, porém há apenas um que sempre vai se sobressair, ok? Então, esses textos, eles podem ser orais ou também podem ser escritos e eles têm o objetivo de estabelecer algum tipo de comunicação e possuem características básicas que fazem com que possamos identificá-lo e saber onde ele está se encaixando, ao que está se referindo. Então, dentro do texto, vai ter características fundamentais para que venhamos identificar qual é o gênero que está sendo lido, apresentado ou trabalhado. Então, por exemplo, na fábula tem uma característica principal que não tem em nenhum outro texto. Tem inúmeras características a fábula, mas a característica principal para sabermos que aquele texto é uma fábula ou não é uma fábula. Então, para ser fábula, tem que ter moral da história. Existe um outro texto, um outro gênero textual que é parecido com a fábula, que é a parábola. Por que parecido? Porque assim como a fábula, a própria história nos traz um ensinamento, a parábola também. Só que lá na fábula, no final, no desfecho, na conclusão da história, vai estar lá lição de moral ou moral da história. Na parábola não temos isso, embora que sejam parecidas. Então são essas características básicas que faz com que a gente identifique qual é o gênero que está sendo apresentado.
E a partir de cada gênero que está sendo desenvolvido, que está sendo apresentado, nele existe uma organização nesse gênero. Essa organização nós levamos para a parte da estrutura, a forma como ele é escrito. Então, cada texto tem uma forma de ser desenvolvido, tem uma forma de ser escrito. Uns têm narrador, outros não têm. Uns têm personagens, outro possa ser. Uns têm 2, 3 personagens, outro tem apenas um personagem, às vezes o único personagem é o próprio autor. Então, isso faz parte de acordo com a organização em que ele está sendo desenvolvido. Essa organização eu posso chamar de narração, descrição, dissertação, injunção, exposição. Então, tem diversas formas de organização. Essa organização nós chamamos de tipologia, que vamos ver daqui a pouco esse ponto aí. Então vamos lá. Vamos para a classificação desses gêneros textuais. Eu coloquei uma parte aqui, mas isso não significa que só tenha esses. Tem outros gêneros que não foram citados aqui. Então nós temos, deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. O cartão postal, temos o telegrama, que hoje não é mais tão usado. Temos o artigo científico, o conto, piada, o poema, cartaz, e-mail, receita médica ou de culinária, o ofício, que não é uma folha de papel ofício, é um documento, a charge, a história em quadrinhos, a bula de remédio, a notícia jornalística, escrita ou falada, temos a ata, a lista telefônica, a lista de chamada e a lista de supermercado. Então, quando sua mãe ou até mesmo você vai ao supermercado fazer compras, às vezes você tem dificuldade de lembrar o que é que vai ter que comprar. Então, ali você faz uma lista, não é? Aquela lista que você faz é um gênero textual, é um tipo de texto. Temos o manual de instrução, o roteiro de viagem, a agenda, o bilhete, o relatório, a palestra, o discurso, a entrevista, conversa telefônica, conversa face a face e outros aí. Tá? São inúmeros os tipos de gêneros textuais. Eu só citei alguns aí. Vamos para as tipologias textuais que eu citei quase nesse instante. De acordo com o pensamento de Markowski, do autor, tipologia textual é um termo que deve ser usado para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Então, como eu já citei antes, os tipos textuais são narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. E também eu já falei anteriormente que as tipologias vai ser a forma como o gênero está sendo organizado. E aqui eu estou exemplificando, ou seja, dando a explicação de cada tipologia. Então, na descrição, vai ser justamente a parte em que você vai descrever detalhadamente sobre o ambiente em que se passa a história. Você também poderá descrever detalhadamente as características dos personagens apresentados na história. Então, se entra essa parte detalhada, eu tenho aí uma descrição. Mas tem narrador na história. Tem narrador, vai ter narração. Mas além da narração, vai ter descrição, porque você fez a parte detalhada da história. Tá? Detalhou
a organização de cada cenário, de cada ambiente onde se passa a história. Então, se você coloca todos os detalhes de como é esse ambiente, de como é cada personagem, a forma que eles reagem, a forma que eles se vestem, a forma como eles falam, então, a partir do momento que você detalha, você está descrevendo, fazendo uma descrição. Temos a narração, que a gente sabe que identificamos a narração através de 5 elementos. Os elementos são enredo, que é a própria história, a presença dos personagens, que pode ser um protagonista, antagonista, secundários e figurista. Temos também a presença do narrador, que é o foco narrativo. Quando o narrador ele se apresenta em primeira pessoa, ele é o narrador personagem, ele vai participar da história. E quando ele se apresenta em terceira pessoa, que ele vai apenas observar todo o enredo, toda a história e vai só contar. E também temos o tempo, né? A descrição aí do tempo, que ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico a gente pode descrever pelo que nós podemos ver, observar no exterior de cada personagem, na ação de cada personagem. E o tempo psicológico nós iremos tentar identificar de acordo com o que se passa na mente do personagem. Então, tendo esses 5 elementos, tem narração. A argumentação, vamos ampliar aqui, é quando há o encadeamento das ideias com a finalidade de defender determinado ponto de vista. Então, vamos fazer uma redação dissertativa argumentativa. Além de você dissertar, ou seja, descrever sobre um determinado tema, que você já deverá ter um certo conhecimento sobre esse tema, você também vai argumentar, ou seja, você vai defender o seu ponto de vista. Você vai defender seu ponto de vista apontando outras ideias para poder dar veracidade ao seu texto. Você apresentando ideias de outros autores para comprovar o seu ponto de vista, você já está usando aí a tipologia argumentativa. Você está argumentando. E você está apresentando falas, pensamentos de outras pessoas para comprovar o que você abordou, o que você argumentou. Ok? E temos aí a injunção, certo? Que é revelada pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. No injuntivo, nós podemos ver muito nas propagandas, né? Que as pessoas ficam ali o tempo todo tentando persuadir o ouvinte para comprar a mercadoria. O diálogo que está presente ou marcado pelos atos de fala, ok? E essa dissertação aí que eu já falei, que nós vamos encontrá-la em textos que são reais, em textos que não tem mentira, que não tem nada de imaginação. Vamos encontrar a dissertação na entrevista, vamos encontrar a dissertação na notícia, na reportagem, no relatório. Porque eu não vou usar a minha imaginação para fazer uma reportagem. Eu vou fazer uma reportagem daquilo que verdadeiramente aconteceu, para que as pessoas venham ficar informadas. Porque o objetivo da reportagem é essa, informar, deixar as pessoas informadas daquilo que está ao seu redor. Aí aqui eu coloquei as diferenças, né, entre gêneros e tipologia. O gênero vai ser a função e a tipologia vai ser a forma como esse texto está organizado. Aí eu citei aí, olha, outros gêneros textuais: carta, bilhete, bula,
receita, notícia, reportagem, biografia, relatório, manual de instruções, resenha, propaganda. Então, qualquer texto você pode classificar como um gênero. Ah, mas como é que eu vou saber que tipo de gênero é esse no texto que eu estou lendo? Você vai analisar pelas características presentes nesse texto. E a organização, como eu já falei, é a forma como ele está escrito. Se está sendo narrado, se está sendo argumentado, se tem exposição, conversação, descrição, ok? E aqui eu coloquei um quadro, né, dos aspectos tipológicos, que são esses: narrar, relatar, argumentar, expor e descrever as ações. Então, ao lado eu coloquei alguns exemplos para cada tipologia. Então, na tipologia narrativa, você sempre vai encontrar no conto, na fábula, na narrativa de aventura, no romance, na narrativa de ficção científica, na crônica literária, no romance histórico, na narrativa de enigma, na novela fantástica, no conto maravilhoso, entre outros. No tipo de texto onde você vai ter que relatar, você vai encontrar sempre relato de experiência, diário íntimo, reportagem, crônica social, anedota ou caso, autobiografia, biografia, currículo vitae, notícia, relato histórico. Lembrando que vamos encontrar a tipologia dissertativa e o aspecto tipológico é relatar. O próximo aspecto tipológico é argumentar, que também está dentro da tipologia dissertativa. E vamos encontrar nesse tipo de tipologia textos de opinião, carta de leitor, carta de reclamação, carta de solicitação, debate regrado, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, assembleia, ensaio, discurso de defesa e de acusação, em se tratando da área jurídica, deliberação formal, entre demais exemplos. Okay? E por final, ainda temos expor e descrever ações. Que tipos de gêneros nós vamos encontrar exposição? Na exposição oral, no seminário, na conferência, na palestra, no resumo de textos explicativos, nos relatórios científicos, relato oral de experiência, no verbete, entre outros. E nos textos onde eu vou descrever ações, eu vou sempre encontrar instruções de montagem, receita, regulamento, instruções de uso, textos prescritivos, regras de jogo, comandos diversos. Então está aí um quadro exemplificando os aspectos tipológicos e os gêneros presentes em cada um desses aspectos. Agora vamos conhecer o que é um artigo expositivo, né? Vamos ver o conceito. O artigo expositivo é aquele tipo de texto onde se apresenta a explicação de conceitos. Esse tipo de texto pode apresentar momentos de exposição e momentos de explicação. Na exposição vai ter uma sucessão de informações com o objetivo de dar a conhecer algo. Então vai ter diversas informações com esse objetivo de conhecer algo na exposição. Na explicação vai haver aí o esclarecimento sobre o problema e a sua resolução. Então eu vou fazer um artigo baseado em um determinado tema. Então, eu vou tentar expor o que for necessário para poder quem estiver ouvindo
conhecer melhor o que está sendo apresentado. E na minha explicação, eu vou esclarecer qual foi o problema encontrado e o que foi colocado, ou seja, e o que foi encontrado para resolver este problema. Qual foi a solução? Então, esse é o tipo de artigo expositivo. Vamos analisar as características presentes nesse artigo. Lembramos que as características faz parte da estrutura. O que é que tem que ter num texto expositivo para eu não ter dificuldade de identificar? Primeiro, o texto expositivo apresenta informações sobre um objeto, sobre um fato ou um assunto específico, fazendo uma descrição e enumeração de características. A exposição deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Outra característica: quando o assunto é novo, é importante a apresentação do maior volume possível de informações. Então, essas são as características do artigo expositivo, tá? Você sempre vai ter aí as informações sobre um determinado tema. E aqui, olha, eu coloco para vocês analisarem e observarem a estrutura do artigo expositivo. Para ser artigo, tem que ter a apresentação do tema, que é onde vai fazer a referência ao percurso seguido no texto, objetivos e a intenção do autor. Temos também o desenvolvimento do tema, que é a explicação, a demonstração e estabelecimento lógico entre os dados que foram apresentados ou enunciados. E, por fim, vem a conclusão, que é a síntese do exposto. É o que você vai falar com as suas palavras, tá certo? O que foi que você entendeu e qual foi a solução para o problema que surgiu. Então, você vai lá no desfecho, lá na conclusão, apresentar aí essa solução. E aqui eu tenho um exemplo de um artigo expositivo para a gente ler. Vamos lá, exemplo de carta aberta, terceiro parágrafo. Amigos, se esses hábitos são prejudiciais, cabe a nós, como parte interessada na mudança dessa situação, mudá-los de maneira prática. É claro que temos que cobrar as responsabilidades dos órgãos competentes, mas a nossa parte precisa ser feita o quanto antes, sob o risco de, no futuro bem próximo, ficarmos em situação de caos total, visto que as chuvas nos últimos anos não têm sido satisfatórias e suficientes para atender à demanda de nosso Estado. Vocês certamente haverão de concordar que, caso adotemos o uso adequado desse elemento, seremos os maiores beneficiados em breve. Então, aqui, olha, foi apresentado um tema, o problema e, no final, uma forma de solução para este problema. Continuando. Vamos conhecer agora o que é um artigo de divulgação científica. Vamos lá. É um tipo de texto expositivo. Presta atenção. Cuidado para não confundir. No artigo de divulgação científica, é um tipo de texto expositivo e argumentativo, só que de uma forma mais elaborada. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Vamos lá. O artigo de divulgação científica é justamente o artigo expositivo, só que de uma forma mais aprofundada.
você vai expor, você vai esclarecer. Mas além dessa exposição e desse esclarecimento que você vai dar durante a sua apresentação do tema, você também vai apresentar dados específicos, você vai apresentar pesquisas, teorias. Vou apresentar aqui, colocar aqui a teoria do autor tal, tal. Então, todas essas coisas faz com que o texto fique mais detalhado. Então, vamos raciocinar comigo. O texto de divulgação científica é o texto expositivo, o artigo expositivo, só que de uma forma mais aprofundada, ok? Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Por que essas informações são de valor indiscutível? Porque, de acordo com as pesquisas, de acordo com os aprofundamentos teóricos e de acordo com os resultados das investigações, não vai ter ninguém com dúvida, porque esses dados específicos, essas pesquisas já vai provar o que você está expondo e esclarecendo. Então, se há provas, se há comprovações, não tem como ninguém ficar com dúvida. Ok? Então, a diferença do artigo expositivo para o artigo de divulgação científica é essa diferença aí. Características do artigo de divulgação científica. Aborda fatos científicos que vêm de estudos e pesquisas. Então, todos os fatos científicos vai ser baseado em estudos e pesquisas. Transmite dados e informações. Apresenta teorias e conceitos. Fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. Circula, ou seja, é apresentada em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico e informativo. E é escrito com clareza. Essa clareza é dada justamente na apresentação dos dados específicos, das pesquisas, vai tornar o artigo bem mais claro. Não esquecer. No momento da redação de um artigo científico, devemos ter em atenção a estrutura do texto, que deve ser coerente e formado por sequências articuladas de forma coerente. Na apresentação de conceitos precisos e válidos cientificamente. Em explicitar a origem das informações e da fonte. A linguagem, que deve ser coerente, objetiva, precisa, clara e correta. Então, essa dica aqui é para quando você for fazer uma redação. Temos aqui também um exemplo de um artigo de divulgação científica. A obesidade em adolescentes é muito comum, pois nessa idade tem mais vontade de comer açúcar e gordura. Essa doença pode provocar até mesmo a depressão. As pessoas ficam deprimidas e isoladas. A doença é muito perigosa, podendo causar até morte. Suas consequências para a nossa saúde são várias. Outras doenças como diabetes tipo 2, doença cardíaca, pressão alta, derrame, câncer de colo, reto ou próstata, etc. A obesidade consiste essencialmente em um desequilíbrio alimentar entre os alimentos que são digeridos e a energia que é gasta. Esse desequilíbrio pode ter várias origens genéticas, metabólica, ambiental e comportamental. Uma alimentação desequilibrada
é um dos principais fatores que causam a obesidade. Obesidade. Deixa eu ver onde é que eu estou. Uma alimentação rica em gordura ou em alimentos de alta caloria é a relação de uma péssima alimentação com a obesidade, pois ela, consequentemente, causará a doença. E agora nós vamos para as nossas atividades, certo? Estejam bem atentos para responder essas atividades. Então, nós vamos fazer a atividade do livro de produção textual, páginas 18 a 21. Estejam atentos a essas atividades, aos vídeos que estão sendo enviados, os slides, certo? Lembrando que eu coloco sempre como observação quando eu envio, que os slides estão sendo enviados com o objetivo de auxiliar, ajudar aqueles que estão com dificuldades em baixar os vídeos ou com dificuldade na questão de não entender. Então, você tem os slides para acompanhar e também para ajudar quando forem copiar a atividade do caderno, quando vir no próprio vídeo, certo? Porque assistindo o vídeo, para copiar a atividade, você vai ter que estar sempre parando, pausando para copiar. Mas, se tiver dificuldade, é só ir procurar no slide, que vai estar lá também a atividade, e você passa para o seu caderno para responder, ok? E também os slides servem para quem sentiu interesse de imprimir. Quem tem impressora em casa pode imprimir, porque aí também já vai facilitar, ok? Tenham um bom dia, façam as atividades com bastante atenção. Desejo a vocês tudo de bom, bons estudos, tá? E mais tarde estaremos de volta no nosso encontro marcado, na nossa hora marcada. Então estejam atentos a isso aí também, ok? Que Deus vos abençoe, se cuidem, qualquer coisa estamos por aqui, é só falar. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só falar lá na nossa live, que vai ser daqui a pouco. Excelente dia para vocês e toda a sua família. Que Deus vos abençoe. Excelente dia. Tchau, tchau. Uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.